segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa revisão aí de português e de produção de texto, né? Semana que vem já começamos as nossas provinhas e precisamos aí já começar a rever os nossos conteúdos. Vamos lá dar uma olhadinha no que vai cair na nossa prova? E aqui estamos, pessoal, no nosso documento do SAI, né? Temos que verificar lá, hoje nós não temos lição de livro, então temos que verificar lá no SAI esse documento, porque é dele que nós vamos fazer as nossas atividades, tá bom? Então, olha lá, começamos aqui já com o nosso conteúdo de prova, olha lá, as páginas que nós vamos usar, olha lá, os conteúdos que serão cobrados, as páginas que nós vamos usar e a data dos vídeos lá no YouTube, que estão postados lá no YouTube, e também no SAI, né? As datas do SAI e do YouTube são as mesmas. É só olhar na descrição lá que vocês vão achar todas as explicações que vocês quiserem. As páginas estão aí do nosso livro também. Aqui embaixo já temos, então, o cronograma de provas, que vai ser semana que vem, começa na próxima semana, tá? Então, olha lá, dia 23 já tem inglês, 24 ciências, 25 história, 26 geografia. Depois sexta nós não temos nenhuma prova. Segunda temos outra e aliás, na sexta-feira, 27, não temos prova e nem no dia 30 na segunda. Terça-feira temos português, não é? E na quarta temos matemática. Então, temos aí sexta, 27 e segunda, dia 30, sem provinhas aí, para a gente poder dar uma descansada, estudar bastante para as duas provas mais importantes aí, que é português e matemática. Fiquem atentos aí, galera. Olha lá, ó. As provas serão realizadas, mas vamos ter aula depois normalmente, tá? Então, se tiver vamos fazer aula de ciências, mas antes tem produção de texto? Vamos fazer produção de texto. Vamos ter aula de história, mas antes tem aula de matemática? Vamos fazer aula de matemática primeiro e depois a prova. Tá bom? Combinado? As aulas permanecem iguaizinhas aí, tá bom? O link vai ser disponibilizado na hora do Meet, do jeitinho que todo mundo já conhece. Começamos aqui então as nossas revisões. Olha lá, ó. Temos um aviso importante aqui, ó. As atividades propostas nessa revisão, tem atividade para fazer no caderno, serão corrigidas e conferidas no momento do Meet, amanhã, dia 17, na aula de produção de texto. Nós vamos corrigir essa lição. Vamos corrigir pelo Meet e eu quero ver a lição no caderninho, viu? Vou pedir para todo mundo mostrar. Quem não conseguir participar da aula de correção, né, vai poder aí me mandar depois essa aula, essas fotos do caderno, essas atividades, pelo Hangout lá na conversa privada, tá bom? Começando aqui, então, nossa revisão. E o nosso primeiro conteúdo é os gêneros textuais, lá de produção de texto, né? Nós fizemos essa revisão juntos, nós elaboramos. Foram vocês aí que foram me dando as dicas para a gente poder ir fazendo essa revisão de gêneros textuais, né? Lembrando, gêneros textuais são os tipos de texto. E aí a gente vai conversando lá. Inclusive, vou deixar o link da aula que nós montamos aqui, esse nosso mapa conceitual, esse nosso mapa aí de revisão, tá bom? Então, só para lembrar, história em quadrinhos, o que é? São textos formados por imagens, dispostas em sequência narrativa e em quadrinhos, são feitos em quadradinhos. Olha a setinha mostrando o exemplo aqui. Quais são as características de uma história em quadrinhos? Olha lá. Tem balões com falas, personagens, onomatopeias, ilustrações, tem desenhos, ó, balões que tem falas dentro. Temos aí um título, olha lá, toda história em quadrinho tem título, pessoal. A gente não repara, mas tem, olha lá, ó. Tem um título sempre aqui pertinho do nome. Esse é o nome da revistinha e aqui embaixo tem o título. Tá pequenininho, a gente não consegue ler.
E temos textos verbais curtos, ó. Os textinhos que estão dentro dos balões são bem curtinhos, ó, são bem rápidos. E normalmente se usa a letra de forma, letra bastão, aqui, ó, maiúscula ou minúscula, né? Para se escrever uma historinha. Dentro das historinhas em quadrinho, das HQs, nós temos as onomatopeias, elas são importantíssimas onomatopeias. E o que é onomatopeia? Onomatopeia são as palavras que representam os barulhos, os sons das coisas. Tem aqui alguns exemplos: toque-toque, tic-tac, pom-pom, bibi. E aqui, ó, tem alguns desenhos para vocês associarem. Olha lá, crash, zap e mais um monte. Uou, várias onomatopeias. Muito tranquilo, história em quadrinhos, tá bom? Guardem as características, guardem as onomatopeias, que nós vamos aí lá na nossa prova, teremos perguntinhas relacionadas. Certinho? Falamos então de história em quadrinhos. Vamos agora partir para o próximo gênero textual. Galera, aqui embaixo, ó, de todo o nosso mapa conceitual, tem aí, ó, o quê? Um vídeo de subsídio. O que é um vídeo de subsídio? É um vídeo aí que ajuda a gente a entender isso daqui. Então, veja o vídeo agora que a Pro tá falando, que a Pro tá gravando, e depois assista esse daqui que vai te ajudar a entender muito melhor, a ficar craque, tá bom? Todas aí nos nossos mapas tem um videozinho lá embaixo, tá bom? Poema visual é o segundo tema aí das nossas revisões. Também fizemos esse aqui juntinhos, lembra? Primeiro vamos descobrir o que é um poema visual. Olha lá, é um poema que você pode fazer em formato de imagens. Formato de imagens. Ele também pode possuir rimas, por isso que é um poema. Quais são lá, ó, as características do poema visual? Olha lá. Sobre a sua leitura, podemos começar a fazer a leitura de qualquer parte do contorno do desenho. Então, olha que bacana, um poema visual, ele serve, poema visual também é chamado de poema concreto, né? Mas ele serve aí para a gente liberar a nossa imaginação, ó, e demonstrar os nossos sentimentos, as coisas bacanas que nós queremos fazer, através de palavras que fazem o contorno dos desenhos. Normalmente aí, ó, o tema do nosso poema visual vem demonstrado, ó, vem demonstrado em seu formato no seu desenho. Então, por exemplo, esse aqui, com certeza o tema dele é uma aranha. E esse aqui, um coração. E aqui uma flor. Esse poema aqui deve falar de flores, esse de coração, de amor, e esse de uma aranha. Então ele já entrega ali, ó, o que vai estar escrito nos seus contornos aí, o que as palavras vão dizer já pelo seu desenho. Outra coisa importante é que eles possuem rimas, podem possuir rimas. E eles também podem ser ou extensos, ó, com vários aí contornos do desenho, ou mais curtinhos, ó. Esse do coração é bem curtinho. E eu posso ler de qualquer parte, tá bom? Alguns poemas visuais a gente consegue mais ou menos saber aonde começa, mas ele não tem aí essa obrigatoriedade aí da gente ler de um pedaço exato. A gente pode ler ele de qualquer parte, ó. Principalmente esse aqui da aranha, ó. Da aranha a gente não sabe se é aqui, se é na perninha, se é aqui no corpinho dela. Poema visual, então, é um poema aí com rimas que é desenhado, é escrito com o contorno de imagens aí, de desenhos, né? Muito legal. Normalmente ele representa o tema que ele quer falar. As letras fazem o formato aí do tema que ele vai abordar. Muito tranquilo, muito fácil. Poema visual, né, galera? Lá em cima tem as páginas para quem quiser ver e aqui embaixo tem o vídeo explicando. Letra de canção. Olha, meu mouse tá doidinho. Olha lá. Letra de canção. Também fizemos esses juntinhos. Olha lá, vamos relembrar o que é letra de canção? O que é uma letra de canção?
um texto verbal usado para ser musicado ou cantado. Então, a letra de canção, ela tanto faz. Ou ela pode ser musicada, ou ela pode ser cantada, ou ela pode ser as duas coisas juntas. Lembra que a Pro falou que uma letra, que uma música não é necessariamente, não precisa necessariamente de uma letra? Porque existem músicas instrumentais aí, ok? A letra de canção já aí pode ter música, instrumentos e pode ser cantada por alguém, tá bom? Então, dá para se unir aí essas duas coisas na letra de canção. A diferença da letra de canção para o poema normal que nós conhecemos é que a letra de canção ela é feita para se transformar numa canção, né? Para se transformar, quem sabe, em uma música com instrumentos, com alguém cantando, ok? A letra de canção é para ser cantada, ok? E se der tudo certo aí, a maioria delas também são musicalizadas, né? São aí colocados instrumentos para ajudar nessa canção aí, beleza? Olha lá. Então, quais são as características de uma letra de canção? Ele é muito parecido com poema, olha lá. Deve ser escrita em versos e estrofes e também possui rimas. Olha, esse tema aqui é muito parecido com o poema, né? A diferença, repito, é que a letra de canção ela é feita aí para ser cantada, não é para se transformar em uma canção. Existem vários gêneros musicais, então se existem vários gêneros musicais, as letras de canção podem ser cantadas em vários ritmos. Olha lá, podem ser musicalizadas ou cantadas em diversos ritmos, como por exemplo, música clássica, rock, sertanejo. Olha aqui, ó. Tem que corrigir que tá escritinho errado aqui, para vai corrigir para vocês o clássico e o sertanejo. Olha lá, as letras de canção sempre tem um refrão, que é a parte da canção que se repete na letra. Então, sempre tem uma parte da nossa letra que a gente canta mais de uma vez numa letra de canção, né? Então, olha aí uma das maiores diferenças entre a letra de canção e o poema. A letra de canção é para ser cantada e por ser cantada ela tem refrões, ela tem partes dela, né, estrofes delas que se repetem, que são a parte principal da canção. Legal, né? Temos aqui alguns exemplos de canções, olha lá, em estrofes e em versos. Essa aqui é a canção Aquarela, até escutamos a canção Aquarela. A musiquinha infantil, A Barata Diz Que Tem. E aqui temos outra canção, também dividida em versos e em estrofes. Muito bacana, tá muito simples aí. E aqui embaixo, para quem não conseguiu compreender ainda completamente, temos um vídeo de subsídio aí para ajudar, certinho? Próxima questão, já entraremos em português. Estudamos bastante essa semana passada aí sobre os substantivos, né? Temos substantivos comuns e próprios. Mas, primeiramente aí, galera, o que é um substantivo comum? O que é, aliás, o que é um substantivo? Existem dois tipos, mas eu quero saber o que é. Olha aqui a nossa especificação do que é substantivo. Olha lá, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Por exemplo, homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo, amor. Então, olha lá, ó, várias palavras que dão nome, ou a sentimentos, como o amor, ou a estados aí, como São Paulo, ou a pessoas, como Pedro, ou a países, como Brasil, ou ações aí, ou animais, como cavalo. Então, ó, o substantivo é aquela palavrinha que nomeia, que dá nome. Pro, se eu quiser dizer assim, ó, substantivo e nome é a mesma coisa, posso dizer? Pode. Substantivo e nome são sinônimos. Significa nomes de coisas, de pessoas, de lugares. Mas existe um probleminha, existe aí um detalhe
muito importante em relação aos nomes, que é a mesma coisa que substantivo. Qual é aí o detalhe que a gente tem que prestar atenção? O substantivo ele é dividido em duas partes. Sério, ele é dividido em duas. Tem as palavrinhas, os nomezinhos que são comuns e tem os nomezinhos que são próprios. Os nomezinhos comuns, olha lá, são aqueles que nomeiam um grupo geral de objetos ou seres vivos. Por exemplo, aquele cão é bonito. Cão é um nome geral dessa classe de mamíferos. Portanto, é um substantivo comum. Lembra que a gente conversou que quando a gente fala generalizado, quando é um nome de todas as coisas, a gente fala que é comum? Cadeira é um objeto comum, cachorro é um objeto é um substantivo comum, mesa, cidade, barco, colher, é tudo coisa, são objetos, coisas e bichinhos que quando a gente vai chamar eles, a gente chama, todo mundo chama igual em qualquer parte do mundo, ok? Cachorro é cachorro, gato é gato, cadeira é cadeira, livro é livro. Mas existe aí também uma especificação, existe aí uma diferença entre o nome comum, que é um nome que todo mundo chama, é o nome generalizado. Existe uma diferença para os nomes que não são generalizados. Os nomes específicos, olha lá, ó, que são substantivos próprios. Olha lá, substantivo próprio é aquele que designa, que mostra, que diz os seres de uma mesma espécie de forma particular, de uma forma específica, particular, só minha, própria. Por exemplo, se a gente chega lá na escola e fala assim, professoras, venham aqui. Que professoras? Vão todas, tem um monte de professora lá na escola, concordam? Vai eu, vai a Bruna, vai a Amanda, vai a Priscila, vai todo mundo, porque são todas professoras. Então, quando a gente chama no geral, professoras aí é um substantivo comum, é o nome daquelas pessoas que dão aula, né? Que ensinam as crianças. Ok, mas quando a pessoa fala assim, professora Kate, aí já está me chamando no particular, o meu nome próprio. Especifiquei que a professora que eu quero é a Kate, é aquela ali. Então, os nomes próprios têm muito a ver com isso, com designar, com mostrar um ser em particular. Por exemplo, eu posso ter um cachorrinho. Todos os cachorrinhos aí latem, não latem? Então, quando eu falo cachorro, eu falo qualquer cachorro. Mas quando eu falo o cachorro Bob, Bob é o nome só daquele cachorro. É o nome particular dele. Então, aquilo é um nome próprio. Olha os exemplos aqui, ó. É um substantivo próprio, né? Substantivo é a mesma coisa que nome. Por exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê e Brasil. Olha lá, Londres é o nome aí de uma cidade, não é? Londres é o cidade, pode ser qualquer cidade, mas a cidade de Londres, Londres é o nome particular dela, específico dessa cidade que eu tô falando. Paulinho, Paulinho é um menino, é uma pessoa, não é? É um ser humano. Mas Paulinho é o nome próprio dessa pessoa, desse ser humano, desse menino, tá bom? E olha lá, Pedro também é um nome próprio. Tietê é nome de um rio, não é? Existem milhares de rios aí pelo mundo, mas esse aqui, esse rio que eu tô falando, quando eu falo Rio Tietê, eu estou falando em particular deste rio, eu estou falando propriamente deste rio, eu estou falando especificamente daquele rio. Então, rio seria comum, mas Tietê é o nome próprio dele, ok? E Brasil, quando eu falo país, pode ser qualquer país. Ah, eu moro em um país. Substantivo comum. Todos os lugares aí, são, todos os espaços geográficos divididos aí no nosso continente, em continentes, lá e tudo mais, todos esses lugares aí são chamados de países, não é? Mas existem vários países.
e cada país tem o seu nome particular, o seu nome próprio. Quando eu falo vou para o país Brasil, vou para o país Brasil, então eu estou especificando o nome daquele país. Eu estou dando um nome particular, um nome próprio para ele. Brasil é o nome do nosso país. Uma coisa que não está escrita aqui, mas é que a gente tem que lembrar muito, muito, muito. Substantivos comuns, sempre a gente escreve com letra minúscula, a não ser quando é início de frase, tá bom? E substantivos próprios, sempre, toda a vida, as letras iniciais são maiúsculas. Não importa se está no começo, no meio ou no fim da frase, certo? Temos vídeo para ajudar. Assistam o videozinho, combinado? Depois nós vamos lá para nossa última matéria, aumentativo, isso, e diminutivo. Chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que são através do exagero. Aumentativo é exagerar, tá bom? Olha lá o exemplo. Quando uma mulher é grande, dizemos que ela é um mulherão. Olha aqui. Ou uma mulherona. Agora, olha aqui desse lado. Chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem menor do que são, dando um ar de delicadeza, de coisinha muito miúda. Lembra que a gente falou que o diminutivo também, além de mostrar que as coisas são menores, ele também pode demonstrar carinho aí? Pode demonstrar um sentimento de carinho? Quando você fala bonitinho, gracinha, gostosinho, é tudo uma coisa que você, o inho aí ajuda a gente a demonstrar um pouquinho de carinho pelas pessoas. Não só coisas pequenininhas. Então, o diminutivo aí tem essas duas opções. Assim como o aumentativo também serve para essas duas coisas, para mostrar quando uma coisa é grande, exagerada, ou para mostrar quando a gente está vendo uma coisa muito boa, muito legal. Por exemplo, um carro, olha aí, um carro que é muito bonito, que é muito veloz, a gente fala que ele é um carrão, não é? Então, tem essas duas maneiras de usar o substantivo no aumentativo ou no diminutivo. Então, galera, se a gente for olhar aqui com bastante atenção, a nossa última parte fala dos graus aí do nosso aumentativo e diminutivo. Vamos olhar? Olha lá, bem aqui, ó. Voltamos para a página. Tinha saído rapidinho. Então, olha lá, ó. Os graus dos substantivos são. Como que a gente pode mudar os substantivos aí, as palavras? A gente pode colocar os substantivos no diminutivo, que é menor, usando o inho, o zinho, né? A gente pode colocar no normal, que é o jeito normal que a gente fala, né? Sem usar nenhum sufixo. Vocês lembram o que é sufixo? São as palavras lá no final, são as letras que ficam ao final de cada palavra, tá bom? E o aumentativo, que é quando a gente usa o ão, o zão, ok? Lá no nosso documento do site tem uma lista de aumentativos e de terminações de sufixos. Olha o exemplo aqui. Peixe é o normal, peixinho é o diminutivo, peixão é o aumentativo. Muito legal. Temos vídeos aqui também para quem quiser dar uma reforçada e ver de uma maneira mais lúdica. Já revisamos tudo? Nossa revisão é essa. Nossas matérias são essas. Não é muita coisa, vai dar tempo de fazer exercícios e corrigir. E temos exercícios aqui, galera. Essa parte aqui vocês vão fazer no caderno, tá bom? O que vocês vão fazer? Copiar. Por isso que eu pus na folhinha de caderno aqui. Vão copiar lá no caderno de português. Vão colocar o cabeçalho e vão fazer a número 1, copiando tudo, sem preguiça, hein? Olha lá. Copie os textos abaixo e classifique-os de acordo com o seu gênero textual. Você vai copiar esses textinhos aqui e vai me dizer se ele é um poema visual, se isso daqui é uma letra de canção ou se é uma história de quadrinhos. Então, você vai copiar e ler o que está escrito aqui, ó. E expressão artística que combina palavras, frases para formar uma imagem. A imagem pode ser não acompanhada
de um texto escrito. Isso aqui é o quê? É um poema visual? É uma letra de canção? É uma história em quadrinhos? Você vai escrever a sua resposta aqui embaixo, tá bom? Copie e põe a resposta depois. Agora, temos a letra A, B e C, né? E depois nós temos a número 2. A número 2, vocês vão fazer o seguinte, olha lá, tem um exemplo aqui. Recorte de jornais, revistas, livros antigos, embalagens, rótulos aí. Abre o armário, tem um monte de rótulo aí de feijão, de arroz, de qualquer rótulo. De produtos e alimentos, panfletos. Hoje em dia aí com a eleição tá cheio de panfletinho, com escritas, com as palavras lá, tá bom? Nomes próprios, né? Então, ó, não precisa ser de revista, pode ser de cortar de qualquer coisa, tá? Procurem aí, todo mundo tem embalagem de produto em casa, todo mundo tem um panfletinho que pega na rua. Então, sem desculpa, vamos recortar aí de qualquer um desses materiais 3 substantivos próprios. Quero 3 palavrinhas que dão nome a pessoas, países ou lugares próprios. E quero 3 substantivos comuns, nomes em geral, nomes de qualquer coisa, tá bom? Depois que você colou, olha lá que você recortou essas 3 de cada, você vai, olha lá, você coloca primeiro só os comuns, depois que você colocar os 3 comuns, você coloca os próprios, tá bom? Depois que você colar a sua palavra, olha aqui, ó, substantivos comuns. Aí achei essa palavra lá, gelo. Colei a minha palavra bem bonitinha, com pouca cola para não fazer meleca, tá? Aí na frente eu vou escrever o diminutivo e o aumentativo dela. Então, ó, peguei o substantivo comum, que é gelo, é o nome daquela coisa que a gente põe na geladeira e faz a água lá empedrar, não é? Então, colei aqui, é um substantivo comum. Todas aquelas coisas que ficam lá na geladeira, no congelador, que a gente usa para gelar a bebida, chama gelo. Então, é um substantivo comum. E aí, aqui na frente, eu vou colocar o substantivo, o diminutivo e o substantivo aumentativo. Gelinho, gelão. Das 6 palavras que eu recortar. 3 comuns e 3 próprias eu quero. Detalhe importantíssimo, vamos corrigir essas lições aqui na nossa aula de amanhã. Então, tem que estar pronto amanhã, dia 17, que eu vou ver caderno por caderno e nós vamos corrigir juntinhos aqui, palavrinha por palavrinha. Todo mundo vai me falar a palavrinha que cortou, vai me mostrar o caderno e eu vou corrigir, hein? Então, quem não fizer aí, eu vou ficar chateada. Olha lá. Quem não fizer aí, vai tirar só 5 na prova, eu acho, hein? Vai tirar pouquinho. Mentira, vocês vão estudar bastante, né? Pessoal, aqui embaixo temos a webgrafia. O que é a webgrafia? Todos os links das explicações das páginas, mais vídeos de subsídio se vocês precisarem, tá bom? Não tem desculpa para falar que não conseguiu estudar. Aqui também tem o vídeo lá de quando a gente fez no Jamboard lá a revisão dos gêneros textuais, certo? Façam com atenção, façam com carinho e se tiver dúvida, amanhã é o momento de tirar a dúvida, tá bom? Atenção! Vamos tirar 10, é a última prova do ano. Depois dessa prova aí, vai só acabar nosso livro e só alegria, tudo bem? Foi essa nossa aula então de revisão. Estudem. Um beijo e até amanhã.